Gente, boa noite. Vamos começar, né, mais um ciclo, nosso ciclo, segunda parte de seminários. Ficou pendente na semana passada a Júlia. Júlia está aí? Está conseguindo falar hoje, Júlia? Só para terminar a sua parte. Oi, professora. Estou te ouvindo. Estou aqui. Hoje tá bom, hein? Poderia terminar... É que eu estou no trabalho. Está no trabalho? Mas o trabalho pega melhor. Eu vou apresentar aqui mesmo para não ter o risco. Tá bom. Olha só, aí a gente poderia... Tem microfone aberto. Juliana está com o microfone aberto. Obrigada, Ju. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o pessoal que falta apresentar, que tem uma parte pequena. Antes da gente começar, né? Ficou faltando a Juliana, a Jéssica Roberta, que mandou agora dizendo que estava a caminho. Juliana não, faltou a Júlia, a Jéssica Roberta e a Vanessa, né? Porque as duas tiveram problema. Então, a gente vai começar hoje, vamos lá. Vanessa, você era do primeiro grupo da Escola Nova? Não, era Júlia Marinéia. É Júlia que é da escola. Já vi aqui. Júlia, então vamos começar com a Júlia? Júlia, para começar a sua fala, porque você começou aí depois caiu 500 vezes, não foi? Foi. Espera, eu vou compartilhar aqui então, Júlia, para você. Pode ser? Pode. Pode. Aproveitar que Júlia está no trabalho. A internet aqui é melhor, eu esperei justamente. Ótimo. Estou procurando aqui, eu não lembro onde eu coloquei. Pode... Só um momento. Júlia, o seu é essa parte, não é? Não. A minha é As Ilusões da Escola Nova. Isso aí. É esse aí. Pode começar, professor? Pode. Então tá. Eu vou falar um pouco das ilusões da Escola Nova. A Escola Nova acreditava que a verdadeira democracia seria instaurada através da escola redentora, onde todos conseguiriam garantir um lugar de destaque através do seu talento e esforço. Segundo John Dewey, o desenvolvimento tecnológico e a vida democrática tinham na escola um instrumento ideal, porque através da escola esses benefícios seriam estendidos a todos, indistintamente. Só que a sociedade em nenhum momento foi colocada em questão para que pudesse ser feita uma análise. Contraditoriamente a tudo isso, o ideário da escola contribuiu para uma maior elitização do ensino, porque ela realçava muito que era importante ter novas aparelhagens e professores altamente qualificados. Só que a partir disso começou a colocar a escola pública bem lá embaixo, né? numa posição muito inferior, já que a escola pública já era meio difícil de inserir essas novas idades. Então, daí começava uma certa desigualdade.
Alguns dos ideários da escola nova tiveram uma assimilação inadequada. Por exemplo, a crítica ao autoritarismo, que tinha na escola tradicional. Isso acabou resultando meio que uma falta de disciplina dentro de sala de aula. Outra coisa também era a crítica da escola nova sobre a transmissão de conteúdo na escola tradicional. Ela achava, só que a escola tradicional já não achava isso, achava que as coisas não poderiam ser ensinadas superficialmente, que tinha que ter mais tempo e ser mais estudado. É isso. Cortou um pouco. Júlia. Ficou também a Vanessa. Vanessa é do grupo da Caroline, né? Carol, alguém vai Não, ficou a Jéssica. A Jéssica Roberta. Não, mas Jéssica chegou? Ela conseguiu chegar? Porque a Jéssica Roberta, ela mandou um WhatsApp dizendo que se ela chegar até o final, ela apresenta no final. Tá, Vanessa? Porque ela está com problema porque ela estava vindo de Paracambi. Tem como colocar o slide ou não, o Caroline? Ela tem slide? Eu vou tentar aqui. Acredito, estava até falando com a Rafa, acredito que dê certo hoje. Meu primo fez um teste aqui, acredito que dê certo. Mas se não der certo aqui, eu já passei para ela, que aí ela transforma para passar no da Bia. Eu vou compartilhar aqui. Pode, bom, Vanessa? Pode. Pode. Tá. Não tem jeito, né, Vanessa? Tem jeito? Ai, professor. Não, fica calma. Não tem jeito, tem que se apresentar. Tem que falar. Hoje vai. Você vai falar primeiro? Ah, pode soltar, Carol. Pode. Pode botar a parte dela. Pode. Disciplina ou atividade livre. Aprendizado por livros e professores ou aprendizado por experiência. Enfoque no futuro ou aproveitamento das oportunidades do presente. Fins e conhecimentos estáticos ou contato com o mundo em mudança. Escola tradicional ou escola nova. Surgida na virada do século XIX para o século XX. Escola nova ou pensamento sobre a educação e sua prática. O movimento escola novista tem John Dewey como seu mais importante formulador. Dewey estabeleceu as bases filosóficas que reformularam a ideia do que é educação e modo de ensinar. Ele afirmou que o ensino deve dar-se pela ação, pois o aprender fazendo é um modo de reconstruir a experiência concreta, ativa e produtiva de cada indivíduo. A criança que toma a iniciativa na escola será, na visão de Dewey, o cidadão que participa, porque um cidadão participante é o fundamento da vida democrática. Segundo Dewey, só pensamos quando colocados diante de um problema, e o ato de pensar obedece a uma escala de 5 estágios. Uma necessidade sentida, análise da dificuldade, alternativas de solução do problema, a experimentação de várias soluções, a ação final de maneira científica. Uma pedagogia compromissada com esses estágios adota como ponto de partida o interesse do aluno e do grupo ao qual pertence. Da simples bolinha que escapa das mãos, vários porquês podem surgir. O que faz a bolinha cair ao chão? Por que ela rola? O mundo é redondo e gira. Dos Estados Unidos, a teoria da educação John Dewey chegou à Europa.
Primeira Guerra Mundial e também ao Brasil. Em 1932, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, escrito pelo educador Fernando de Azevedo e assinado por vários intelectuais da época. A educação nova se propõe a servir aos interesses do indivíduo e se funda sobre o princípio da vinculação da escola com o meio social. Tem ideal profundamente humano, de solidariedade, de serviço social e cooperação. O educador baiano Nísio Teixeira também assinou o Manifesto da Educação Nova e aplicou essas ideias na reforma do sistema de ensino público da Bahia e do Rio de Janeiro. O movimento da Escola Nova renovou os métodos pedagógicos, ao propor um processo de ensino e aprendizagem mais baseado na atividade do aluno do que no discurso do professor. Essa mudança de forma alterou o papel do professor e dos alunos, o que influenciou a relação entre escola e sociedade. Até os anos de 1960, as ideias da educação nova dominaram o pensamento sobre a educação no Brasil. Os anos seguintes marcaram o declínio do movimento por causa da crítica à escola como mantenedora do status quo. Na década de 1970, a ditadura militar impôs um outro modelo de educação brasileira, mais tecnicista, mas, ainda hoje, quase 100 anos depois de seu amadurecimento, o rastro da escola nova está na prática e no pensamento de nossos educadores. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. Prontinho, Vanessa. Tá sem ativar o som. Desculpa, tô falando aqui. É porque a minha internet caiu, tô olhando voltar. Aqui, eu vou... Boa noite. Eu vou falar sobre a Nísio Teixeira, sobre a escola nova. Então, o Nísio Teixeira, ele defendia muito sobre a liberação da educação para todos. E eu fiquei encantada, professora, estudando nisso, porque ele não pensava na educação como... Ele pensava em educação para todos. Porque antes deles, não porque o Nísio Teixeira mudou isso de uma hora para outra, não. Isso levou 15 anos. Pela pesquisa que eu vi, levou aproximadamente 15 anos. Porque ele queria uma escola que todos pudessem estudar e não apenas ele só ouvir, mas ouvir, participar, o aluno, e estava ali, não era só o que era imposto, não, ele queria quebrar essa regra. Ele queria uma escola nova e uma escola que todos tivessem acesso, todos tivessem poder de estudar, uma escola gratuita, uma escola que você pudesse escolher, você pudesse aprender, e também o professor aprender com o aluno e o aluno aprender com o professor. Mas essa luta não foi fácil, porque ele defendeu isso, mas muitas pessoas vieram contra eles, muitas pessoas não aceitaram, mas também ele teve bastante apoio, mas ele pesquisou isso no ensino americano, com o John. Ele estudou com o John e ele aprendeu muita coisa. Estou um pouco nervosa, professor. John Dewey. Esqueci o nome em inglês. John Dewey. Ele não tivesse mais diferenças sociais, que fosse uma escola gratuita para todos, né? Como eu falei, desculpa, estou nervosa. Mas essa luta durou, ele morreu aos 70 anos, mas ele defendeu essa escola, ele criou a escola da Bahia, Rio de Janeiro, da Bahia, e foi bem... Ele teve um grande incentivo no Brizolão, que é o CIEP hoje em dia, né? E ele teve essa ideia, mas é complicado falar, porque eu acho que a escola hoje, mesmo esse tempo todo, eu acho que a educação ainda tem muito que aprender, muito com a Nísio Teixeira ainda. Eu acho que a educação tinha que
dar uma melhorada mais ainda, né? Porque eu acho que as pessoas esqueceram, perderam o sentido. Porque eles defendiam a escola onde o aluno pudesse falar, tivesse voz também, não só aprender, não só falar o que era imposto ali. Porque antigamente era assim, o professor falava, você tinha que decorar para chegar. Mas agora não, depois quando a começou a defender essa tese, as escolas os alunos teve mais voz a podermos aprender, pôde ter teve um grande, né, repercussão. Ai, desculpa, professor, estou muito nervosa. É só, desculpa. Muito obrigada. Bom, desculpa, tá? Tô muito nervosa. Não. Mas você falou. Gente, a Jéssica Roberta não entrou. Entrou? Acho que não. Vamos passar, então, para o próximo grupo? Não dá para ouvir nada. Não dá para ouvir nada. Você saiu daqui? Não é possível. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. O próximo grupo é Isabelle, Vitória, Jéssica Moreira e Driele. Vocês têm como colocar o vídeo, compartilhar o vídeo aí. Você está em PowerPoint, Isabelle? Tamires, é o de vocês? Isso. Ah, tá aqui comigo, Marinéia. Vou compartilhar. Tamires é desse grupo também? Também. Da Isabelle, né? Isso. Pode começar, professora? Pode. Vamos conhecer Boa mais noite. um. Vocês só vão me sinalizando para ir passando, tá, gente? Que eu não sei a ordem de vocês, tá? Tá Boa bom. noite. Obrigada, Bia. Tá bom. Vamos falar hoje sobre Dermeval Saviani. Pode passar, Bia. Quem é Dermeval Saviani? Dermeval Saviani, ele é um educador brasileiro, ainda vivo, homem simples e do campo, que se destacou com estudos, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele é conhecido e reverenciado pelos educadores pela sua contribuição e pensamento crítico, também conhecido como o idealizador e principal expoente da pedagogia histórico-crítica. Saviani é considerado um dos grandes educadores brasileiros da atualidade. Seus descendentes. Saviani é filho de trabalhadores rurais brasileiros e neto de imigrantes italianos. Seu nascimento. Saviani nasceu em Santo Antônio de Posse, no município de Mogi-mirim, estado de São Paulo, em 23 de dezembro de 1943, mas só foi registrado em 3 de fevereiro de 1944. Portanto, em 2020, encontra-se com 76 anos de idade. Agora eu vou citar algumas de suas formações. Ele concluiu o curso primário em São Paulo, em 1954, o curso ginasial no Seminário Nossa Senhora da Conceição, em Cuiabá, em 1959, concluiu o curso colegial em São Paulo, em 1962, concluiu o curso de filosofia em 1966, concluiu o doutorado em filosofia da educação na PUC em São Paulo em 1971 e retornou a ela como professor em 1978 e concluiu a livre docência em História da Educação na Unicamp em 1986. Sua teoria. Como já dito, ele é considerado idealizador da pedagogia, por ele denominada histórico-crítica, também conhecida como crítica social. Ele defende
que uma das funções da escola é possibilitar o acesso aos conhecimentos previamente produzidos e sistematizados. Ou seja, o objetivo principal dele é a relação e transmissão de conhecimentos significativos que contribuam para a inclusão social do povo. Botei aqui tudo no achei. Pode passar, Bia. Gente, tem microfone aberto aí em casa. Tem alguém falando. Abri lata na faca. Comprei nenhuma cerveja. Vamos lá? Continuando. Então, gente, boa noite. Quem falou primeiro, gente? Quem que abriu o Driele. trabalho? Foi Driele, não foi? Driele. Isso. Ah, tá. Acertei. E falou essa parte introdutória, a biografia dele, né? Isso. Quem vai falar agora? Tamires. Tamires, agora. Eu vou falar um pouquinho das principais obras dele. Eu vou só citar uma. Bia, pode passar o próximo slide, por favor? Esse é o livro da... Passa mais uma para mim, para eu ver, por favor, é outra. Não, então volta ao primeiro mesmo. Por favor, eu errei. Esse ou o outro? Mais um. O primeiro. Esse? Isso, obrigada. Como nós vimos, gente, o Saviano ele foi um dos maiores filósofos, né? Ele ainda é vivo, ele é um dos maiores filósofos da atualidade. E, apesar dele ser aposentado, ele ainda continua contribuindo para a educação, né? Através do seu conhecimento, fazendo palestras, coordenando projetos. Ele já foi premiado diversas vezes por suas obras e ele defendeu muito a pedagogia histórico-crítica, que as meninas vão falar um pouquinho mais à frente, que ele afirma que essa pedagogia, essa concepção, ela é capaz de promover a crítica de se conhecer como indivíduo, como ser humano e de transformar o mundo à sua volta. Esse pensamento ele buscou analisar a sociedade, né, a sociedade capitalista e a burguesia, a diferença da educação que era dada para a burguesia e para o proletariado, né, para os povos mais carentes, mais pobres. Ele defende a inclusão social e evita a seletividade, porque para ele a educação é para todos. Ele defende que a educação é uma garantia que a escola deve dar para todos e que para isso acontecer, a realidade desses alunos elas têm que estar inclusas no conteúdo e nas atividades propostas, né, pelo professor. Ele também aponta a importância do Estado para a criação de políticas públicas e na efetivação, né, garantindo um ensino significativo. Ele nos mostra que a educação e política também, ele fala sobre isso no livro dele, elas têm que caminhar juntas, porque apesar delas não terem o mesmo conceito, uma não precisa estar subordinada à outra. E tem que andar junto, né? Tem que caminhar junto. Né? A educação ela não precisa servir só à sociedade capitalista. E esse livro dele, pode passar, Bia, fazendo favor? Escola e Democracia. Esse é um livro dele, eu estou lendo ainda um pouco. E quem quiser depois eu também posso disponibilizar. Eu estou com ele no meu telefone. Esse livro ele vai falar sobre a pedagogia histórico-crítica, né? A Escola e Democracia. E vai abordar tudo que a gente vai falar nesse seminário. E eu queria falar sobre 5 momentos dele também, minha amiga também vai falar mais detalhado. Eu quero falar sobre esses 5 momentos que ele fala que é para ter como ocorrer um ensino significativo. O primeiro momento é que o professor ele tem que conhecer a realidade social dos alunos e, a partir daí, ele tomar a sua partida, definir o ponto de partida do seu ensino, né, do que vai ser dado. O segundo momento é identificar os principais problemas. Esse exemplo aí, eu queria dar como exemplo o quadro de cognição. É ele definir com os alunos o que eles vão estudar, por que eles estão estudando isso, e montar com eles, para eles saberem o que eles vão estudar, o porquê que eles estão estudando.
para acontecer de forma efetiva, né, eles acontecerem uma aprendizagem real. O terceiro é a apropriação dos instrumentos culturais produzidos pela humanidade, garantindo uma participação ativa. Se apropriar da cultura local. Por exemplo, na nossa cidade tem folia, tem que trazer a realidade da nossa cultura, da sociedade que eu estou inserido para dentro da sala de aula. E o quarto momento é quando há uma transformação efetiva e a aprendizagem acontece. E o quinto é quando ele já consegue se posicionar diante dos desafios. Eu passo a vez para minha colega. Obrigada. Boa noite, gente. Quem está falando? É a Jéssica. Oi, Jéssica Moreira. Tudo bom? Tudo. Vou falar um pouco a respeito das concepções dele, né? A respeito da escola, do ensino, né? Do aprendizado. Ele achava que... Ele ainda acha, né? Que ele tá vivo. Que é importante o aluno achar um modelo de educação efetivo. No nosso histórico de educação, é muito comum a gente ver a desistência, sabe? Muito difícil as pessoas concluírem. É muito grande esse histórico. E por isso ele fala que é preciso os alunos encontrarem uma forma de ensino que seja atrativa e que abranja, né, cada um. Porque ele também fala que cada aluno é de uma forma, cada aluno se interessa por uma coisa, cada aluno tem uns que vão se destacar muito mais e outros um pouco menos, né? E ele fala que a gente deve lutar contra a seletividade, né? Porque a seletividade é onde eles olham o aluno, né? Onde a escola olha o aluno, né? E os alunos que têm as melhores notas e se destacam melhor no aprendizado, né? Eles têm maior destaque na escola, né? E isso acaba gerando descriminalização e exclusão, e isso pode prejudicar aluno, levar aluno a se distanciar um dos outros, né? Ele fala que a gente deve lutar contra isso, porque cada aluno é de uma forma e cada pessoa tem um processo. Ele também fala que os fatores externos, como fome, a saúde, o psicológico, a família da pessoa, pode contribuir de uma forma negativa no ensino, atrapalhando, e que a gente, como professor, a gente deve apresentar o ensino como um agente transformador, sabe? Que dependendo do que o aluno passa, ou do que ele vive, o ensino pode mudar isso, né? Pode ser uma esperança, uma forma de conhecimento para ele. E também dá muita ênfase à diferença de classe, de como isso pode prejudicar, porque tem lugares que recebem um ensino melhor por causa de ter uma classe mais alta, entendeu? Pelo fato de ter a classe mais alta, acaba tendo um ensino melhor, recebendo um aprendizado melhor do que aqueles que não têm uma classe financeira tão boa, que acabam recebendo um aprendizado mais precário. Tem essa divisão. Ele alerta sobre isso também. E ele fala que não deveria ter, que o ensino tem que ser para todos. E também ele destaca muito que o aluno também tem que fazer o papel dele, né? Porque a gente, como professor, tem que sempre dar o melhor, mas o aluno também tem que fazer o papel de se esforçar e se fazer presente na sala de aula, na escola, sempre buscando o melhor. É isso. Obrigada. Próximo do grupo. Sou eu. Pode passar o slide? Isabelle. Bom, como já foi falado antes, o Demerval Saviani, ele foi o idealizador da pedagogia histórico-crítica
e defendia que a escola deve ter a função de possibilitar o acesso ao conhecimento que os alunos já têm e sistematizar isso, para que eles consigam aplicar na vivência deles, na vida deles, o que eles estão aprendendo na escola e vice-versa. Pedagogia histórico-crítica, ela também pode ser considerada sinônimo da pedagogia dialética, porque o objetivo dela é buscar pensamento crítico, é buscar que os alunos consigam ser cada vez mais cidadãos ativos dentro da sociedade. Mas esse termo não é muito usado porque pode acabar gerando uma interpretação idealista. Aqui no slide eu coloquei uma citação dele, que ele refere à educação como sendo uma atividade que supõe heterogeneidade real e uma homogeneidade possível, uma desigualdade no ponto de partida e uma igualdade no ponto de chegada. Ele acredita que dentro da escola o ensino deve ser capaz de fazer com que o aluno consiga se sobressair dentro da comunidade onde ele está inserido. Que mesmo que ele chegue lá sem saber muito, ele consiga fazer aquilo equivaler para gerar uma mudança significativa ali. E ele critica também as teorias da educação tradicionais, nova e tecnicista, como superficiais e inúteis quando elas sobrecarregam os currículos com conteúdos que não vão ter sentido para um aluno em específico. Porque assim, eles não vão conseguir se empenhar e vão passar a achar que o ensino é uma coisa complicada, difícil, porque aquilo ali, às vezes, não está inserido na vida dele. E ele acredita também que a escola deve propor essas atividades e permitir que eles se questionem e consigam resolver os problemas, tendo uma participação ativa, aprender a analisar as situações, aprender também a se posicionar de maneira crítica dentro da sua realidade e poder melhorar a própria vida ou a vida da comunidade. Pode mudar, Bia. Essa cueca, pô, você paga, mas eu vou escolher o meu, hein? Porra, aperta aqui. Gente, fecha o microfone. Não vai apertar, não? Tem microfone aberto aí. Deixa só a Isabelle. Isabelle, é esse? Isso, esse aí. Tá, então tá. Ele seguia muito as teorias marxistas, né? E defendia que também, conforme os professores lidavam criticamente com os conteúdos e distinguiam aquilo que é relevante e o que não é relevante, eles se tornariam mais capazes de poder produzir o seu próprio conhecimento e não só transmitir, mas também contribuir com o ensino. Então ele diz, né, que tal contribuição será tanto mais eficaz quanto mais o professor for capaz de compreender os vínculos à sua prática com a prática social global. E nesse ponto de vista, o docente ele precisa ser um agente social ativo. Ele precisa se comprometer com a política, com as transformações da sociedade e dominar o assunto que vai ser trabalhado. Porque tanto as teorias quanto os processos fazem parte daquilo. E ele precisa também apresentar o conteúdo transpondo para a realidade social do aluno, sabendo o que ele já tinha aprendido, sabendo como que é a vida dele, o que poderia ser mais útil para ele aprender naquele momento. E dessa maneira, os alunos vão se tornar os sujeitos principais da sua formação, porque o docente, na pedagogia histórico-crítica, ele se apresenta como mediador entre o processo educacional e a aprendizagem.
Aí também citei Gasparin, que é autor de Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. A primeira publicação do livro foi em 2011. Ele diz que este é o momento em que, a partir da realidade vivenciada, os alunos desafiam a si mesmo e ao professor a irem além do proposto, do conhecido e do programado, que é o que a Viviane acredita, que a escola deve transformar o aluno e transformar a sociedade em que esse aluno está inserido. É isso. Pode passar para o meu plateia. Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite. Eu vou falar sobre a metodologia. Demerval Saviani, ao se apropriar da metodologia e pedagogia, ele diz que o professor procura resgatar os conhecimentos do aluno, suprir os conhecimentos popularmente. O que é o conhecimento popularmente? A faculdade, cursos construídos e adquiridos com conhecimentos científicos. Pelo que eu pesquisei, conhecimentos científicos resultados, né? Resultados de estudo. Ele fala que, a fim de que os aprendizes transformem a sua realidade e a sociedade com uma nova concepção de conteúdo. Com esse método, ele visa estimular as atividades e a iniciativa do professor. O filósofo Demerval caracterizou o método com 5 etapas que o professor deve promover no processo pedagógico. As 5 são essas aí. A primeira, a prática social inicial. Segundo, problematização, instrumentalização, cartaz e prática social final. Aí eu vou falar um pouquinho delas, porque elas são bem longas, só para ver se dá para vocês entenderem. A prática social inicial, o educador começa dialogando com o aluno naturalmente, identificando os conhecimentos do aluno sobre determinado assunto, implicando conhecer a experiência de cada aluno na sala de aula. Sendo assim, a aula já começa participativa, onde o professor faz uma avaliação diagnóstica, identificando os conhecimentos dos alunos. A partir daí, ele começa a sua meditação sobre o aluno. A segunda, a problematização, ele representa o movimento processo pedagógico, em que a prática social é posta em questão, analisando, interrogada, levando em consideração o conteúdo a ser trabalhado. O professor e o aluno juntos procuram detectar que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social, em que o conhecimento é necessário dominar na sala de aula. A instrumentalização, essa etapa é o movimento em que o professor apresenta os alunos através de suas ações docentes, adequando o conhecimento científico, formal e abstrato. Aí, para quem não sabe, aí eu pesquisei, né? O formal é o que não deixa dúvidas, né? Abstrato é o que não é concreto. E o conhecimento científico é o que a gente falou lá na frente, são resultados de estudos. O cartaz é o movimento, é o que o aluno manifesta em um entendimento do conteúdo. Ele se liberta do senso comum. O que é um senso comum? É uma maneira de pensar, o que todo mundo pensa. Ele vai se libertar dessa maneira e se apropria do conhecimento científico. Essa etapa é muito importante, pois é nela que o professor saberá se alcançou os objetivos da sala de aula e poderá avançar no processo pedagógico. A quinta é a prática social final. A prática social final não é a mesma que a inicial, né? É um movimento que o aluno aprendeu. Aí, ali, o professor vai ver, poxa, o aluno aprendeu. Aí, como que ele vai saber? Com suas mudanças de comportamento em relação a todo o conteúdo na sua sala de aula. Pode passar, Bia, por favor. Pode passar. A 5, ele está falando da tendência pedagógica, né? O que ele quer dizer aí nesse slide? Ele fala que
essa implementação da didática ela é vinculada a uma nova forma. Vitória, não, rapidinho. Vê se é esse mesmo slide. Não, é a antes. São as considerações finais. Isso, considerações então finais. é esse. Eu vou ler esse slide e vou explicar. Essa metodologia é uma tendência pedagógica, né, que busca o aprendiz, o aluno ser participativo, ser participante do processo de construção, né, do conhecimento e da transformação da sociedade. O que ele quer dizer? Ele fala que essa implementação dessa didática está vinculada a uma forma de educadores. Para ele, vale o esforço colocar em prática todas essas tendências. Foi isso que eu entendi nessa parte da metodologia, professor. Pode passar, agora acabou. Essa outra referência e o nosso nome. Foi daí que a gente tirou. Obrigada. Obrigada ao grupo. Obrigada, Bia. Obrigada, Rafa. Nada, quando precisar. Obrigada a Bia, que está direcionando os trabalhos aí pelo próximo grupo. Vamos lá, deixa eu ver. É o grupo da Marlene, Creucilene, Kathleen, Juliana e Marcele. Que o Daniel, Carlos Daniel, não está no grupo. Ficou com você também, Bia? Ou está com elas o trabalho? Não, tá comigo. Não, tá com elas. Está com Marcele? Isso. Então, vamos lá. Darcy Ribeiro. Vocês estão vendo, gente? Estamos. Sim. Quem vai começar? Eu mesmo, Marcele. Marcele? Boa noite a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre Darcy Ribeiro, sobre a vida dele, a trajetória, a biografia, né? A biografia dele, as obras e os grandes feitos que ele contribuiu. A questão dele, né, da trajetória dele, é que ele era uma pessoa muito engajada com a questão da educação, com a questão de formar cidadãos que fossem contribuir para o país, para a formação de pessoas melhores. E ele era muito preocupado com essa questão, a questão de etnologia, né, da cultura, de onde a gente veio, das raízes. Ele era muito preocupado com essa questão, né? Ele nasceu em Montes Claros, em Minas Gerais, em 26 de outubro de 22. Formou-se em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1946. Construiu uma brilhante carreira intelectual de projeção internacional, notadamente nos campos da antropologia, etnologia e educação. Além de ter sido estudioso do modo de vida dos povos indígenas, os defendeu arduamente. Ele estudava muito essa questão dos índios. Ele era uma coisa que atraía bastante. Em 1948, Ribeiro casou-se com Berta Gleice Ribeiro, também antropóloga e etnóloga, que participou com o marido para o estudo de campo de aldeias indígenas no Mato Grosso, no período em que ele trabalhou para serviços de proteção ao índio. Passou por países como Chile, Peru, Uruguai e Venezuela, escrevendo e dando consultorias sobre implantações e reformas de universidades. Aqui a gente vê a contribuição que ele teve também internacional, né? Em outros países por onde ele passou, até países onde ele ficou em exílio. Sua visão de educação foi profundamente influenciada pelo movimento Escola Nova, que procurava renovar a educação, opondo-se aos métodos tradicionais de ensino e tornando a escola instrumento de combate às desigualdades sociais. Ele compartilhava dos princípios de um amigo dele muito próximo, que era Anísio Teixeira, que já foi falado aqui também. Eles compartilhavam a mesma visão e eram amigos. Aí a gente vai falar um pouquinho dos grandes feitos do Darcy Ribeiro.
Ele notabilizou-se fundamentalmente por trabalhos desenvolvidos nas áreas da educação, sociologia e antropologia, tendo sido, ao lado do amigo Odísio Teixeira, um dos responsáveis pela criação da Universidade de Brasília, elaborada no início da década de 60, ficando também na história da instituição por ter sido seu primeiro reitor. Aqui do lado a gente vê uma foto de um memorial que foi erguido em homenagem a ele no campus dessa Universidade de Brasília. Ele também redigiu o projeto como funcionário de serviço de proteção ao índio do Parque Indígena do Xingu, criado em 1961. Foi ele que redigiu esse projeto. A Marlene vai continuar falando agora. Marlene? Meu áudio estava fechado. O meu era o 4. Darcy Ribeiro, ele foi ministro da Educação durante o regime parlamentar do presidente João Goulart. No período de 18 de setembro de 1962 a 24 de janeiro de 1963, onde chefiou a Casa Civil de 18 de junho de 63 a 31 de março de 1964. Durante a ditadura militar brasileira, como muitos outros intelectuais brasileiros, teve seus direitos políticos cassados e foi obrigado a se exilar, vivendo durante alguns anos no Paraguai. Pode passar, Marcele. Durante o período em que Leonel Brizola se elegeu como governador do estado do Rio de Janeiro, ele planejou e planejou e dirigiu a implantação dos Centros Integrados de Ensino Popular CIEP, que foi um projeto visionário e revolucionário no Brasil. Esse projeto teve aceitação da população do estado do Rio de Janeiro e foi considerado por muitos como um projeto visionário, revolucionário em todo o Brasil. O desenvolvimento desse projeto foi algo que marcou o estado do Rio de Janeiro, porque Darcy, como um professor, tinha um olhar diferenciado. Ele investigava e compreendia que o valor da educação poderia quebrar muitas barreiras da desigualdade social. Darcy, juntamente com Leonel Brizola, abraçou esse projeto e, com isso, mudaram a vida de muitas crianças brasileiras. Este programa de educação, implantado por Darcy Brizola, visou, na época, construir 500 unidades escolares no estado do Rio de Janeiro. Os CIEPs eram escolas que funcionavam em tempo integral. Os estudantes faziam suas atividades escolares e tinham um reforço escolar. Participavam de aulas de educação física, tinham iniciação esportiva, desempenhavam vários projetos culturais, como, por exemplo, aula de músicas, pinturas e de teatro. Pode passar. O início das atividades escolares dava-se de 8 da manhã às 17 horas. E durante esse período, as crianças faziam 3 refeições diárias, além de cuidados com a saúde e higiene pessoal. Nos CIEPs também funcionavam uma unidade responsável por recolher crianças que moravam nas ruas. Havia uma preocupação
em diminuir os atos de delinquência por parte dos educadores. Essas crianças eram acomodadas em estruturas dentro dos CIEPs e funcionavam como uma espécie de abrigo público. Essas crianças elas participavam também de atividades regulares. Elas eram retiradas da rua e elas participavam de atividades regulares. Elas tinham todo um acompanhamento pelos educadores. Eles recebiam aula de educação física, participavam de esporte, eles tinham aula, né, voltada para a cultura e também recebiam todos os cuidados necessários, como alimentação e todo o cuidado com a sua higiene, na forma de saúde, né, higiene pessoal. E dessa forma, né, os educadores, Darcy, ele pretendia oferecer para essas crianças um lar, porque devido às crianças morarem nas ruas, viverem nas ruas, elas não tinham amparo. E a preocupação de Darcy nessa parte, por ter criado essa estrutura separadamente dentro dos CIEPs, era para poder acomodar essas crianças e dar uma visão de lar para eles. Pode passar? Marlene, agora é a Gracilene. É a Gracilene? Ah, tá, desculpa. Ela se empolgou. Ela falou além da conta. Marinéia. Então, o apelido que as pessoas chamam o CIEP de Brizolão por causa de Leonel Brizola, isso? Ah, tá. E tem outra coisa, ela está falando aí dessas crianças, né, lá, quando a gente também tem CIEP em Maricá, né? Lá tinha um lar dentro lá tinha uma casa, né? Que tinha um pai e uma mãe social. E essas crianças muitas ficavam nessas casas. Não é porque às vezes elas não tinham, como é que se diz, família, não. Elas iam, às vezes, no final de semana para casa, mas ficavam o tempo inteiro com esse pai e mãe social lá em Maricá. Eu cheguei a presenciar e conhecer, né? Nas casinhas do CIEP que eu estudei. Então, tem uma casa lá dentro, era até próximo da biblioteca. E tinha o pai e a mãe social que moravam ali dentro, que ficavam com essas crianças. Alguns ficavam até direto, mas outros no final de semana iam para casa. Foi um projeto aquela numeração, Marinéia, no nome do CIEP, é quantidade mesmo que tem de escolas dentro desse projeto? A ideia dele foi criar 500 CIEPs, né? Porque lá em Maricá é o 259 e o 391. Deve ser. O nosso é o 259 e o 391. O 391 é o Robson Lu, que foi um amigo nosso que faleceu, e o Maria do Amparo Rangel de Souza também foi uma professora que faleceu. Deve ser. Porque você anda por vários locais, você vê a numeração. Não sei, Vassouras tem, não tem? Mas será que é por estado? Tem, Vassouras acho que Estado do Rio, né? Todos os municípios têm. Porque aqui tem o 310 e o 287. Aqui? Em Barra do Piraí. 287, tá vendo? A ideia dele era fazer os 500. Não sei se ele chegou a confirmar esses 500. Tem 310 aqui também. Aí, outra coisa, o Darcy Ribeiro, ele no final da vida dele, ele se fixou muito em Maricá. Ele tem uma casa lá, essa casa dele, eu acho que é a casa de Darcy, e foi até transformado numa espécie de museu. Fica na beira da praia. Uma casa, ele morou lá um bom tempo. Então, a gente costumava dizer, né, que o Darcy ele teve uma contribuição muito grande também para a nossa cidade lá de Maricá. E hoje a gente tem uma espécie de museu que teria sido transformada essa casa dele. Quem é o próximo do grupo? Mas é interessante, né? Porque se tivesse dado certo, é a educação de tempo integral que estão querendo colocar de novo.
Educação de tempo integral. A criança fica o tempo inteiro na escola, tem todas as refeições. Olha, era muito rico. Olha, eu posso dizer para vocês, o material pedagógico dos CIEPs foram muito bons. Tinha as revistas ensinando, trazendo uma série de metodologias, formas de trabalhar diferenciadas. Era muito bom mesmo. É uma pena que os CIEPs entra governo e sai governo, faz o que o outro faz. Mas era muito... Era um ótimo projeto. Professora. Oi? O projeto era bom. Os CIEPs são maravilhosos. Era um ótimo projeto e acabou porque os governos não levaram adiante, né? Quando o Brizola saiu. Exato. Você chegava, dava pena quando eu cheguei ao CIEP e eu vi aquele material todo jogado num canto fechado numa sala. Gente, era cada material excelente. As revistas... Ô, professora, e o daqui de Vassouras... agora, com a direção que está agora, deu uma levantada legal nele, mas antes era referência de um ensino ruim. O Gregson. Pensava no ensino ruim. Isso, Gregson. Ele agora conseguiu dar uma levantada, assim. Eu fui no CIEP dele, eu cheguei a conhecer. Não, depois que, por exemplo, depois que Brizola saiu e começaram a partir para outros governos, o CIEP era tido como que era o local de crianças que não tinham para onde ir, da parte mais pobre das cidades, não é verdade? Mas não era isso, não. A ideia dele era uma ideia muito boa. A merenda era de primeiro, o café da manhã, tinha tudo ali dentro para dar certo. Infelizmente, os nossos governantes não seguiram adiante. Mas tinha tudo para dar certo. Agora, os materiais eram muito bons. Aí depois, não vai se, como é que se diz? Não houve investimento, né? Aí caiu por terra. Aí era tido como piores, mas na realidade, se tivesse seguido o projeto ao pé da letra, seria escolas de primeira linha. Por aí a gente tira, igual no trabalho anterior que falou da questão da igualdade de ensino, né? Nós não temos essa igualdade por causa de politicagem mesmo, porque educação, depois que passou a fazer parte de política, minha filha, não dá certo. Não dá certo. Eu sei que a política entra em tudo, mas é o que você falou, politicagem. Infelizmente. Próximo do grupo. Sou eu, professora. Boa noite, pessoal. Quem é que falou? Boa noite. Quem que falou? Greuciane? Isso, Greucilene. Greucilene. Isso. Pode aí, boa noite. Boa noite. Marlene, depois fecha seu microfone. Sim. Pode ter algum barulho, né? Até eu vou fechar o meu. Bom, dando continuidade, Darcy Ribeiro também criou como secretário da Cultura o Sambódromo do Rio de Janeiro, mais conhecido como Sambódromo de Marquês de Sapucaí. Originalmente nomeado Passarela Professor Darcy Ribeiro, embaixador das arquibancadas do Sambódromo. Funcionou também durante muito tempo o CIEP. Bom, ele com o Darcy Ribeiro, com essa parceria com o Leonel Brizola, eles criaram também a Marquês de Sapucaí, né, bem conhecido. E uma curiosidade também que eu não sabia é que, nesse período, foi criado, né, para o carnaval, no caso, também, para utilizar como carnaval, mas naquela época sempre tinha mudança, e como poder fazer, tinha dificuldade, no caso, para a construção de uma estrutura para o carnaval, eles sempre tinham que estar modificando, e nisso, com parceria, o Darcy com parceria com o Leonel, eles fizeram essa estrutura, e ali eles também colocaram o ofício, assim como, como é que fala? Ofício não.
criaram também os CIEPs ali, né? Criaram 200 salas para estudantes também, poder, não só durante o carnaval, no período do carnaval, mas quando não tinham mais, ali usavam como escola, né? O próximo slide, por favor. Leonel Brizola reelegeu-se ao cargo do governador do estado do Rio de Janeiro e continuou o projeto dos CIEPs. Porém, os governos subsequentes abandonaram o projeto e as escolas de tempo integral foram tornando-se, pouco a pouco, escolas comuns. Organizadas em turnos. Em 1982, durante campanha de Brizola para o governo do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro proferiu a seguinte frase, marcada como uma espécie de profecia, que se confirmou em nosso país. Diz assim: se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Né? E é uma verdade, né? Porque hoje em dia... É uma fala bem forte, né? Bem forte. Porque hoje em dia está bem mudado. Até antigamente hoje, né? Sem educação, né? E sem ensino, as crianças praticamente crescem sem uma disciplina, né? Porque até então é uma disciplina. No viver, no proceder, né? E ter conhecimento é bom demais. É algo valioso, né? É rico. E tem uma frase, professora, que eu também vi na internet, que eu estava vendo um documentário sobre ele, sobre Darcy, que ele falou e eu gostei muito, que diz assim, ó, tem uma cola aqui que eu não gravei, mas que eu vou falar para vocês, ó. Fala assim: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria, fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver, se autonominante e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. E eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Eu achei muito lindo. E ele deixou, né, esse legado aí, uma história linda, também de um homem democrata que visava também educação, né, conhecimento para o Brasil. Melhoras, né, na educação para o Brasil. Só isso. Agora é a Juliana. Juliana. Seu áudio está fechado, Juliana. Oi, gente, boa noite. Boa noite. O autor de inúmeros livros e membro da Academia Brasileira de Letras, Darcy também foi ministro da Educação do Brasil e criador da Universidade Estadual Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, UENF, que tinha como projeto formações interdisciplinares, uma proposta considerada bastante disruptiva para o cenário do ensino superior no país. Em 1995, Ribeiro publicou o seu livro O Povo Brasileiro, sendo talvez a sua obra mais ampla e completa sobre a formação antropológica do Brasil. Um dos pioneiros no ter cuidados contra a questão da ecologia, foi responsável pela revitalização da floresta de Pedra Branca, no Rio de Janeiro, o tombamento de 98 quilômetros de praias e encostas, além de mais de 1000 casas do Rio Antigo. E Darcy amava a natureza acima de qualquer outra arte. Aí tem que passar aí o slide. Atualmente, a Fundação Darcy Ribeiro Fundar, localizada no Rio de Janeiro, possui todo o acervo documental do autor e da sua esposa, Berta Ribeiro, reunindo cerca de 30.000 volumes. A instituição dele divulga e promove atividades ligadas à educação e à cultura do Brasil sem fins lucrativos. Os conselheiros exercem suas funções sem remuneração,
Ribeiro também deixou enormes contribuições para a causa indígena, da escola pública e da educação integral. Sobretudo, um defensor incansável da escola pública, que ele considerava a maior invenção do mundo. Acho que é a Kathleen. Oi, meninas? Boa noite. Oi, boa noite. Darcy Ribeiro. Oi. Acabou que a Greucilene falou essa parte aqui, essa frase. Falou. Darcy Ribeiro não foi só um educador. Ele também tinha muita preocupação sobre a antropologia, a cultura, o meio ambiente e também a política. Agora, não sei se eu falo. Fala. Vou falar não. Fala sim. Quando ele estava muito doente, assim, ele deitado na rede de sua casa, em Saquarema, tomando uma brisa do mar, ele costumava dizer assim: tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar deles. Pode passar. Quando chegou numa terça-feira, dia 17 de fevereiro de 1997, em Brasília, Darcy Ribeiro veio a falecer. Ele estava com câncer. A comoção... Darcy Ribeiro era adorado por aqueles que quem convivia. Era um daqueles brasileiros que tinha orgulho de sua nacionalidade e que gostava do Brasil. Ele queria muito que o Brasil melhorasse, sim, queria que o bem, assim, para o ser humano, para o brasileiro mesmo. É notória a importância e contribuição de Darcy Ribeiro para a cultura, a educação e a política do nosso país. Com tanto altruísmo, engajamento e dedicação em tornar o nosso Brasil um lugar melhor, um intelectual à frente de seu tempo que via nas crianças um futuro e por isso investia nelas e que buscava acender no coração dos jovens o amor por sua pátria e buscar por um futuro digno e melhor. Pode passar, acabou já. É a referência. Aí acabou, Marinéia. Essa última parte aqui eu escrevi de acordo com o que eu tinha lido. Eu li um livro dele, Educação como Prioridade. Uhum. Aí foi uma parte que me chamou bem a atenção, essa questão dele, dessa preocupação de tornar o Brasil um lugar melhor. Ele era muito engajado nisso, né? Aí eu escrevi esse final e acabou aqui. Obrigada, gente. Obrigada aí. Próximo grupo. Maria Eduarda, Ariane, Ana Beatriz, Andressa. Boa noite, professora. Boa noite. Quem começa? Andressa. Oi, querida. Boa noite. Nós iremos apresentar o trabalho da professora Marinéia de Didática. E o grupo é composto por mim, Andressa, Ariane, Rai e a Nayara, que não pôde comparecer. O nosso tema é sobre o Paulo Freire. E eu vou começar falando um pouco sobre a sua biografia. Vocês estão vendo, gente? Não, Mari. Não. Não tá, não. Calma aí. Tem que compartilhar a tela. Nada?
Não. Ficou escuro só. Professora, enquanto ela está tentando fazer aí, deixa eu explicar direitinho o caso da Nayara, que ela não está conseguindo acessar a internet já tem um tempo, por isso que ela não está participando, tá? Apareceu. Agora, Então, pode passar. Não, mas eu quero botar assim, aberto, que eu não sei onde é. F5. Acho que é a exibição lá em cima, não? Obrigada, professora. Tá. Isso. Então, vou começar a falar. Seu nome completo é Paulo Regis Neves Freire. Ele nasceu no dia 19 de setembro de 1921, numa segunda-feira de tristeza e aflições, pois o seu pai Joaquim estava muito mal. Sua mãe se chamava Eudeltrudes. E o Freire, ele só gostava de dormir quando seu pai tocava violão para ele. Só que quando ele completou seus 17 anos de idade, o seu pai faleceu. E sua mãe, Eudeltrudes, teve que cuidar de seus 4 filhos sozinha. E ele, bem humilde, ele vivenciou muito a pobreza e a fome. Então, ela não tinha mais condições para pagar a escola para os seus filhos estudarem, que era na escola Oswaldo Cruz. Então, ela resolveu ir lá para conversar com o diretor, até que ela conseguiu uma matrícula gratuita para eles, para seus filhos. Ele é educador, escritor e filósofo. Ele também cursou advocacia, mas não quis exercer a profissão. Ele casou com Elza Maria, com quem teve seus primeiros filhos, seus 5 filhos. Quando ela faleceu, ele casou com a Ana Maria, que foi até a sua morte. Ele morreu aos 75 anos de idade, em São Paulo. Ele morreu de intoxicação cardíaca em São Paulo, no dia 2. Pode passar. Pode passar. Vou ler aqui. Ele é o patrão da educação brasileira por reconhecimento ao mérito da sua obra e das suas contribuições para a educação e alfabetização no Brasil e no mundo. Sua formação inicial foi em Direito, porém desistiu da advocacia e iniciou sua carreira como professor de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz. E ele foi agraciado com cerca de 48 títulos. Agora vamos conhecer um pouco sobre as suas obras. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre as obras. Paulo Freire tem quase 40 livros publicados em vida. E para entender um pouco mais, eu vou explicar um pouquinho 3 obras dele, as 3 principais obras dele. Pedagogia do Oprimido. Neste livro, ele propõe um assunto sobre o diálogo entre o professor e o aluno, que para ele é o principal entre o aluno e o professor, porque com isso o aluno consegue aprender mais, ter mais facilidade no seu aprendizado em sala de aula. E o segundo livro, que é Educação como Prática da Liberdade. Neste livro, ele procura mostrar que a exclusão não é uma coisa muito boa para se ter em sala de aula, que os alunos têm que ter um grupo, todo mundo tem que ser unido, ninguém tem que excluir, o professor não precisa excluir o aluno porque ele não consegue aprender muito rápido, para ele isso não é tão certo. O terceiro, Pedagogia da Autonomia. Neste livro ele fala que o professor não pode interferir na opinião do aluno. Ele não precisa colocar a sua opinião para o aluno ter que entender como ele entende. O aluno tem que entender como ele entende. Na sua mente, ele não pode
não pode... Ele tem que ter a sua vez, a sua fala. Não precisa ter só a opinião do professor. Ele também pode ter a sua própria opinião. Pode passar. Essa daí era da Nayara, né? Deixa ela, próxima aula, eu dou um tempinho, ela fala. Vai ter a Jéssica e a Roberta também, para elas não ficarem sem nota. Tá, professor. Pode passar. Agora sou eu mesmo, Mariana. No caso, é o método de ensino dele agora, né? Ele, como está escrito aí, a metodologia freiriana, ele buscava cidadãos livres, né? Questionadores, igual a Raika falou, que também comentou, sobre assim, o mundo que o próprio aluno criava, né? Ele tinha a opinião dele, e não só o que falavam. Por isso que ele também defendeu muito a tendência libertadora, né, no caso, que fazia com que o aluno realmente fosse livre, né, participasse da sua realidade, das suas transformações. E o método dele foi baseado nas experiências de vida das pessoas, né? O método dele também foi conhecido como 40 horas de Ângicos. Ai, fecha seu microfone. Desculpa aí. É porque tá fazendo barulho aqui. O método dele foi conhecido como 40 horas de Ângicos, né? Porque no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Ângicos, ele alfabetizou 300 cortadores de cana-de-açúcar em apenas 45 dias, né? E o objetivo dele era isso, com esse método formar, alfabetizar adultos, né? E assim, o interessante é que ele pegava palavras do cotidiano das pessoas, né? Ele fazia com que a participação ali social, política, e eu escolhi essa imagem justamente por isso, porque ele coloca a família silábica do P, né? Coloca a família silábica do V, e nós vemos que uma embaixo da outra ele forma povo. Então, assim, se for circular, e povo. Povo é o lugar que as pessoas convivem, aonde as pessoas vão trabalhar, a gente sempre está envolvido, sempre tendo relações sociais. Então, ele fazia realmente o aluno pensar, um aluno pensante sobre a sua realidade, né? E ele buscava temas, no meio dessas palavras, ele buscava temas geradores, né? Para que os alunos, palavras soltas assim do dia a dia, para que o aluno realmente pensasse. E ele dividiu esse método, que eu estou tentando passar aqui, em 3 fases. Como é, professora? Estou tentando passar. Isso. Ele dividiu o método dele em 3 etapas. Que a primeira foi a investigação. No caso, na investigação, como diz a palavra, né? Ele pega o aluno e leva o aluno para o seu meio, para o aluno ter o autoconhecimento do que está acontecendo à sua volta. E dali criar temas centrais, né, da sua biografia pessoal. Aí depois existia a tematização, né, que ele fazia com que aquele tema, aquelas palavras geradoras ali do ambiente do aluno, conscientizasse o aluno em relação ao mundo, né? Análise da palavra. Por exemplo, casa. A sua casa própria, o pedreiro construiu a sua casa, as pessoas moram na casa. Então, assim, as pessoas eram alfabetizadas pelas palavras do seu meio, realmente. E o último é a problematização, que o professor, no caso, ele desafia o aluno a ser crítico, né? A ser consciente, a tirar assim, aquela visão mágica do seu mundo, da palavra que ele achava, e realmente botar em prática o seu contexto social, a transformação de vida, o seu contexto aí vivido. O aluno ser crítico realmente e analisar ali o ambiente, o círculo da sua cultura e todas as coisas. E ele tem por princípio a certeza de que a educação é um ato político,
né, de construção do conhecimento, da sociedade. E, assim, formar um aluno ético, justo, que valoriza o próximo, né? E que realmente ver o seu ambiente e se baseia por aquilo. Não simplesmente não um aluno mecanizado, né? Que ele está ali vendo e copia aquilo, não. Mas é uma educação crítica que transforma a sociedade, né? E que possa fazer com que a alfabetização também alcance todas as pessoas. E eu escolhi essa frase também, que eu gosto muito, que esse era um dos pontos dele. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Ou seja, talvez a visão daquelas pessoas que estavam ali olhando aqueles adultos lá nessa cidade de Ângicos, no Rio Grande do Norte, falariam, eles não sabem nada, ou eles só sabem construir, ou eles só sabem plantar. Mas não, Paulo Freire fez com que eles usassem aquelas palavras do meio deles para aprender. Eu estava vendo alguns relatos das pessoas que foram alfabetizadas por eles, e as pessoas se emocionam, porque ele teve um ato de valorização. Ele foi até lá, valorizou aquelas pessoas e usou os temas realmente geradores. E é isso, professora. Tá dando para me ouvir? Uhum. Quem está falando? Ana Beatriz. Boa noite, gente. Desculpa se eu falar muito rápido ou gaguejar, porque eu estou muito nervosa. Então tá, eu vou falar sobre o Instituto Paulo Freire, que ele surgiu a partir da ideia do próprio Paulo, em 1991, e tinha o objetivo de juntar a maior quantidade possível de pessoas que, assim como Paulo, eram movidas pelo desejo de uma educação melhor. Nesse instituto, os membros se juntariam para aprofundar e melhorar seus conhecimentos e práticas, para que assim eles pudessem passar adiante esse conhecimento e dar início à luta pela construção de um novo mundo. O que seria esse novo mundo? Basicamente, tudo que uma pessoa fortemente ligada à educação deseja. Um mundo onde todas as pessoas elas tenham acesso à educação, mas no mesmo nível. Por exemplo, uma pessoa de uma classe muito alta tem acesso a uma educação no mesmo nível que uma pessoa de uma classe muito baixa vai ter. Em 2009, o Instituto recebeu do Ministério da Justiça do Brasil o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que permitia que o Instituto trabalhasse com programas e projetos culturais, ambientais, educacionais e sociais, por meio de parcerias com diferentes instituições. É interessante lembrar também que o Instituto ele é uma rede internacional. Eles têm membros em mais de 90 países em todos os continentes, com a missão de dar continuidade a esse legado do Paulo. É isso. Vai passar? Pode passar. Uhum. Já deveria ter passado, porque eu já falei essa parte também. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Quem está falando agora? Maria Eduarda. Ouvindo, Eduarda. Bom, por último, mas não menos importante, eu fiquei com as curiosidades de Paulo Freire. E eu queria começar com uma frase de Miguel Arroyo, que mostra que o Paulo Freire não poderia ser visto apenas como educador jamais. Que ele diz que ele tem um lugar garantido no mundo pelo reconhecimento do seu trabalho, contribuição na educação, nas artes, nas ciências e até na engenharia. Portanto, ser visto apenas como educador não bastava. Bom, Paulo Freire foi uma pessoa muito odiada, mas também muito amada. Mas por que Paulo Freire incomodava tanto? Eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre a vida de Paulo Freire que pode até ajudar a encontrar essa resposta. Primeiro é que Paulo Freire foi preso e exilado durante a ditadura militar nos anos 60, e a perseguição a Paulo Freire na época da ditadura não apenas expulsou do Brasil, mas também do sistema de ensino do país.
impondo o autoritarismo da época e associando a educação ao chamado tecnicismo pedagógico, o que afastou de qualquer caráter social. O tecnicismo, para quem não lembra, foi essa linha de ensino adotada que privilegiava o ensino excessivo, o uso excessivo da tecnologia. Uma frase que ficou bem famosa nesse período da ditadura e do tecnicismo foi: não conseguimos sequer agregar a qualidade a esse tecnicismo, mas o fato é que era uma herança da ditadura e continua forte. Bom, em 1980 ele retornou ao Brasil, se filiou ao PT, Partido dos Trabalhadores, atuando como supervisor do programa de alfabetização de alunos. Ariane, volta para mim que eu ainda não terminei. Obrigada. Se filiando ao PT, atuando como supervisor do programa de alfabetização de adultos. O método educacional do Paulo Freire é ligado à vida cotidiana e social, e também à política. Isso incomoda muito. E com isso já podemos perceber porque o governo atual é tão contra métodos, ideologias e falas de Paulo Freire. Eu trouxe aqui essa imagem que diz: o governo não pode dar educação porque a educação derruba o governo, que eu acho que descreve muito bem o porquê que muitos profissionais, e principalmente o governo atual, é tão contra as ideologias e métodos de Paulo Freire. Que é uma frase que ficou bem famosa nos protestos em defesa da educação, que eu acho que cabe muito bem no contexto, já que mostra a calamidade da educação ao decorrer dos anos. Pode passar, Ariane. Bom, Paulo Freire é o brasileiro que mais recebeu títulos honoris causa. Desculpa se eu estou pronunciando errado. Ele foi homenageado em pelo menos 35 universidades brasileiras, estrangeiras, e mais de 350 escolas ao redor do mundo levam o seu nome, ou seja, ele soube fazer o nome dele. Pedagogia do Oprimido é o terceiro livro mais citado em obras e trabalhos nas áreas áreas da humanas em todo o mundo. E com um dos pontos mais radicais e politicamente avançados de Freire na época foi a valorização da cultura, das memórias, dos valores, saberes, racionalidade e matrizes culturais e intelectuais do povo, que eram pontos esquecidos na época, e Paulo Freire sempre prezou muito, então ele sempre frisava bastante esses pontos. Bom, enquanto Paulo Freire estava à frente da gestão da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, ele aprovou o Estatuto do Magistério, que tem uma importância enorme, não só aos docentes, mas também para todos os profissionais da educação. E, por fim, Paulo Freire também ajudou na influência de construções de organizações e movimentos de massa. Eu trouxe aqui o exemplo do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e que muitos diziam na época que a combinação entre a necessidade e a conscientização pregada por Freire foi vital para a organização do movimento. Pode passar, Ariane. Aqui eu trouxe duas charges atuais onde se encontra Freire e o presidente atual, onde relembra e reforça como Freire sempre foi lembrado, que é pelo diálogo e com a ideia de educação para todos. Nessa primeira charge, é o presidente atual dizendo: o senhor é um energúmeno. E ele respondendo: você sabe escrever isso, meu filho? Vem cá que eu te ensino. Por que eu trouxe essa charge? Porque mostra que, apesar das ofensas, a educação sempre foi resposta para ele. E como ele é lembrado, eu acho isso muito bonito, que sempre foi pelo diálogo e educação. E aqui, ao invés de colocar uma charge respondendo à altura, ele não é lembrado pela grosseria, mas sim como um educador de verdade que tem que se posicionar. E aqui do lado é uma já ligada mais para o humor, que mesmo após sua morte, ele ainda precisa se livrar, entre aspas, né, de pessoas que insistem em ofendê-los. E eu achei esse exemplo maravilhoso. E para finalizar, eu escolhi essa frase, que para mim explica melhor do que qualquer outra coisa essas charges, que ela fala: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor.
Eu acho que essa é a frase que eu mais gostei estudando Paulo Freire de verdade, porque ela responde principalmente a pergunta por que ele incomoda tanto. E eu coloquei aqui do lado falando, relembrando de novo, que ele é lembrado pelo diálogo e pela crença que a educação é direito para todos. Eu acho que só essa frase, junto com essa lembrança que ele tem do Paulo Freire, já responde por que ele é tão odiado, mas também tão amado. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e entendido o que a gente trago para vocês entenderem. Aí está a biografia, né? Direitinho com todos os sites que nós tiramos as informações. Saiu, gente? Tem que acabar com o compartilhamento. Também, professora, tô tentando. Foi? Foi. Então, gente, a gente finaliza, né? Os educadores notáveis brasileiros, mas ficou faltando ainda Nayara, e avisa também a Jéssica para ela falar a parte dela, que ela ficou bem nervosa, queria até gravar um vídeo para mandar, mas aí a gente pega um pedacinho da próxima aula e elas duas se apresentam, tá bom? Agora, vou parabenizá-los em questão de pesquisa. O pessoal pesquisou, foi a fundo, né? Nessas pesquisas. Gostei pra caramba, foi muito bom. Eu vi que o pessoal procurou bastante conteúdo para poder falar dos nossos educadores notáveis. E eu acredito que tenha sido muito bom vocês conhecerem um pouco da história dessas pessoas. O que vocês acharam? Poxa, conhecer quem foi Darcy Ribeiro, porque a gente não ouve falar muito, Demerval Saviani. Olha quantos educadores maravilhosos o Brasil tem, né? Porque ainda tem gente viva. E principalmente a obra do Paulo Freire, que a gente já tinha visto um pouquinho dentro das tendências, né? Mas eu acho que foi muito compensador. Vocês fizeram uma pesquisa mais aprofundada, né? Principalmente falando um pouco mais sobre a vida, procurar as obras. Olha que coisa boa. Quem não leu, estou vendo a Marcele aqui, Marcele disse que leu o livro e tentou sintetizar no final do trabalho, né, Marcele? Um pouco do que ela leu para sintetizar, para fazer a conclusão do trabalho. Então, eu gostei demais. O grupo, eu acho que está no caminho certo. Vocês buscaram fazer eu falei assim, gente, como é que vai ser? Porque às vezes a gente coloca um tema para pesquisar, vocês fizeram o seguinte, vocês procuraram a vida, a obra, a biografia inicialmente, né? Depois as obras, o legado dessas pessoas que deixaram enquanto educação, o que elas criaram, o que elas providenciaram, né, em termos educacionais, quais as lutas dessas pessoas em prol da educação. Então, acho que valeu muito a pena esse trabalho para a gente. Acho que ficou assim, está deixando conhecimentos para quem não conhecia, que nunca tinha ouvido falar desses educadores, isso foi muito bom. E outra coisa, né, que a gente pode perceber, vocês linkaram o trabalho, principalmente a escola nova, né? Os educadores à escola nova. Fui vendo que muitos fizeram esse link com a escola nova. Botaram um vídeo, embora eu tivesse o som baixinho, hoje deu para ouvir o som e entender um pouco, né, do que se passava. Foi muito legal. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês podiam mandar para o meu e-mail os slides? Agora, tomar só o cuidado, porque às vezes a gente, na hora de escrever, estava Brasil com letra minúscula. Brasil, letra maiúscula, né? Mas eu gostaria de receber esses slides, porque eu poderia colocar na trilha
para todo mundo ter. Né? Eu acho que é importante a gente ter esses slides. Legal. Vou botar na trilha de vocês. Eu mesmo coloco, mas aí vocês colocam lá no meu e-mail, marineia57.rodrigues. Pode ser? Que aí depois eu vou e coloco na trilha para todos vocês terem. Professora, do meu grupo eu já me enviei. Não, eu tenho, acho que 2 lá no meu e-mail que eu vi hoje. Eu acho que é o da Rafa. Rafa é de que grupo? Isso, já enviei. Da Beatriz? Oi? Você está no grupo da Beatriz? É esse mesmo? Isso, do grupo da Bia. E tem o da Flaviane, eu acho que também está lá no... Flaviane, é o seu, não é? Que ela chegou a mandar para mim. Então, os próximos grupos, mandem também, gente, porque foi muito bacana. Eu acho que vale a pena todo mundo ter. E a criatividade, né? Cada um foi fazendo de uma forma, cada um dentro do... Tem gente que vai aprimorar mais, que vai daqui para frente só vai melhorando. Agora, para o primeiro trabalho, eu acho que vocês foram muito bem, mesmo sendo gente ficando nervosa por trás. Ai, teve gente ficando nervosa, me mandando até mensagem, gente. Não fica não, é assim mesmo. Vocês pensam, nós que somos professores, se a gente tiver que apresentar um trabalho, a gente também fica nervosa. Quantas vezes eu fico nervosa que eu tenho que apresentar coisas dentro da própria universidade lá para o presidente, para o reitor? Eu fico nervosa, imagine vocês. Eu fiquei muito nervosa. Não, mas ficou bacana. Eu esqueci tudo. Quem está falando aí? Marlene. Fala, Marlene. Aí eu queria pedir desculpa para o grupo, para a senhora, porque se deixasse eu ia direto. A Marlene se empolgou? Marlene se empolgou, foi atropelando as colegas. Não queria que as colegas falassem. Mas é isso, gente. Está de parabéns. Eu acho que foi muito bacana. Agora, outra coisa que eu vou explicar para vocês. A Jéssica me mandou hoje, mais cedinho, algo falando do nosso calendário de provas. O que aconteceu? Nós tivemos